Gênesis capítulo 47. Versículo 5 ao versículo 10. Eu peço a sua atenção. E se você for usar o celular para ler a Bíblia, Deus te abençoe. Sabemos que algumas pessoas têm dificuldade com a letra, o tamanho da letra. Mas se não for para isso, não usa não. Sabe, precisamos dar esses momentos para o nosso Deus e faz parte da nossa reverência. A gente abandona as redes sociais um pouco, durante 2 horas, para glorificar o nome dele. Isso é importante na vida da igreja. Gênesis capítulo 47, versículo 5 ao versículo 10, diz assim: Então falou o faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, e porás por maiorais do gado e sobre que eu tenho. Então disse José a Jacó, seu pai, e o pôs diante da família, ou melhor, pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos teus anos, de tua vida? Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Repita comigo: 130 anos. Poucos e maus, repita comigo: poucos e maus. Foram os dias dos anos da minha vida, e não chegarão aos dias dos anos da vida de meus pais, dos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão da terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. Poder estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Alguns estão pensando o que vai vir desse texto, um culto de família. Mas irmãos, isso aqui é um texto muito rico, quando nós vamos falar de vida. Sabe, o tema da nossa mensagem é vivendo a vida. Diga para o lugar assim: vivendo a vida. Parece até tema de abertura de alguma coisa, né? Viver a vida, é preciso saber viver, vivendo a vida. O tema da mensagem que Deus nos deu nessa noite. Sabe, nós temos... O que é viver a vida? Viver a vida é a gente aproveitar o melhor que ela tem. Sabe, a gente saber viver, irmãos. É ter contentamento. O que é contentamento? Sabe, é você querer coisas maiores, mas agradecer a Deus já pelo que tem. Sabe, a pessoa descontente, para ela nunca nada vai estar bom. O descontente está sempre reclamando. Eu peço aos jovens também que prestem atenção nesta palavra, porque vai ter um momento que a gente vai chegar em vocês, até no pré-adolescente. Através da vida, da história de Deus e a vida de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus vai nos dar algumas lições para a nossa vida, para que melhor nós possamos viver também. Então, contentamento é ter estar contente com o que tem, querendo algo melhor, mas agradecendo a Deus já pelo que tem, porque alguns até querem melhorar, mas nada do que tem está bom. Sabe, não vivem bem, reclamam, enfim, reclamam de tudo. E Deus, ele tem dificuldades com murmuradores. O que é murmurar? É reclamar de tudo. Tem gente que reclama de tudo, nada está bom. Não consegue ser grato pelo que já tem. Lute pelo que não tem. Sabe, mas louve a Deus pela vida. Louve a Deus pela casa, louve a Deus pela família, louve a Deus pelas oportunidades, por aquilo que Ele tem nos dado, para honra e glória do nome dEle. E a gente confunde viver com sobreviver. Sabe, sobreviver é permanecer depois de algo, é resistir. Sobreviver não é viver, é diferente de viver. É continuar. Sobreviver é continuar existindo depois de uma grande luta. E a questão é se nós estamos vivendo ou sobrevivendo. Porque dentro do viver a vida, nós podemos viver
ou sobreviver. Tem gente que está pensando assim, olha, quando eu conseguir pagar todas as dívidas, eu vou fazer aquela viagem. Tem gente que não vai viajar nunca. Porque tem dívida aqui, daqui a pouco vem uma dívida ali. A gente planeja em cima das nossas dificuldades, às vezes muito mal. Às vezes nós só sobrevivemos. Tem gente que está respirando de cabudinho, uma guerra atrás de outra guerra, uma luta atrás. Eu estava conversando com o Diácono Leonardo que o ansioso, ele está sempre aposto para uma batalha que nem existe. Ainda nem começou, mas ele para na cabeça dele. É o ansioso. Ele não relaxa. Ele não consegue viver a vida. Sabe, nós vivemos momentos de sobrevida, irmãos. Há momentos que a gente luta. Há momentos que a gente pede, Senhor, obrigado. O ano de 2024, para alguns que eu converso com esse ano, foi um ano terrível para mim. Ou seja, foi um ano que, em alguns momentos, a gente teve que sobreviver. Teve que resistir. Teve que permanecer. Mas não dá só para sobreviver. Nós temos que aprender a viver. E o que atrapalha, às vezes, a gente viver melhor é a nossa própria perspectiva e a nossa visão. Para o otimista, um copo no meio é um copo quase cheio. Mas para o pessimista é um copo vazio. É o mesmo copo. Mas a forma como eu enxergo, sabe? A forma como eu me importo, as atitudes que eu tomo ao longo da minha vida, pode tornar a minha vida muito ruim. Sabe, para alguns, passar o ano em determinado lugar é colônia de férias, para outros é tortura. É o mesmo lugar. O que muda é só a forma que eu vejo. O que muda é só a perspectiva. E tem gente que a perspectiva é tão torta, tão ruim, que ela não vive. Ela tem sobrevivido, é sempre uma guerra, é sempre uma luta, e quando não tem, ela arruma. Quando não há uma guerra para guerrear, ela arruma uma guerra. Sabe, quando Deus afasta aqueles que atrapalham, ela vai arrumar problema com aqueles que estão juntos. Vai arrumar confusão porque simplesmente não sabe viver. Nós estamos vivendo momentos da geração mais picuinha que eu já vi. Uma geração mais mimizenta. Tudo é para confusão. Vivemos em frangalhos, irmãos. Antes, durante e depois da guerra. Tem gente que sofre antecipação da guerra e a guerra nem veio. Tem gente que sofre durante a guerra e depois que Deus dá vitória fica a impressão da guerra. Continua sofrendo por uma guerra que já passou. Ou seja, só sobrevive. Não consegue viver. Sabe, os louvores de sobrevivência são lindos. Sobrevivi, adorando, sobrevivi. Ele fala que eu aprendi a ganhar. É lindo. Mas não dá para sobreviver só o tempo todo. Sabe, eu amo os louvores de sobrevivência. Mas não dá para só sobreviver o tempo todo. A gente tem que aprender a viver. A gente tem que aprender a ter uma ótica de campeão, de vencedor, assim como os 12 espias que vão lá olhar a terra de Canaã. Sabe, para 10 dos espias era a terra que devora seus moradores. Era a terra dos homens de grande estatura, tiveram síndrome de gafanhoto. Eram aos olhos, aos nossos como gafanhoto, ou seja, a visão deles do que os outros achavam deles. Sabe o que você achar que eu acho algo de você? É redundante que eu vou falar, tá? Você achar que eu acho algo de você, você nunca nem ter me perguntado. Você já sabe o que eu acho, você nunca ter falado. Síndrome de gafanhoto, era a visão. Mas Caleb e Josué tinha uma visão diferenciada. Ei, subamos e possuamos a terra. Sabe, o Senhor nos entregará como pães. Pães tu faz assim, ó, e quebra. Eles sabiam que eles tinham crido. A ótica de visão, a visão de vida deles era muito diferente dos outros 10 espíritos. Pelo Deus que eles serviam. Nós vivemos uma geração que não está sabendo viver. Essa geração não está sabendo valorizar. É um dos problemas da nossa geração. A escolha de uma roupa vira uma guerra. A escolha de uma camisa no seminário de mulheres, nossa. Eu vi uma missionária que ela cortou o pescoço. É claro, ela cometeu suicídio. É claro que não foi só pela camisa, isso aí é uma série. A camisa eu acho que foi o estopim. Claro que ela vinha de uma série de questões que ela estava vivendo, de guerra dentro dela, de lutas interiores, de batalha.
E aí quando ela escolheu uma camisa, aí as irmãs, essa camisa é horrível, e tem irmão que eu não vou botar quanto principal em qualquer congresso é glorificar e adorar o nome do Senhor. Aleluia. O uniforme é só para que haja uma organização entre nós, mas a gente esquece de viver o melhor de Deus para nós, as bênçãos derramadas, a presença de Deus no culto, sabe, a palavra que vai mudar a nossa visão. Isso aí não importava, só camisa. E aí começaram a malhar a camisa, e ela cortou o pescoço. Foi o fim. Isso foi ano passado ou retrasado. Triste, se eu não me engano. Sabe, nossa geração é uma geração complicada. A escolha da roupa vira guerra. O louvor vira guerra. Vira luta. Tem coisa que você tem que ouvir, tá no ouvido, sai outro. Sabe, tem louvor que você gosta, que você ouve na tua casa, mas de repente não é um louvor que Deus vai direcionar para a igreja. A gente tem que ter maturidade, entendimento e melhorar a nossa visão. Nosso tema é alargando a tenda, e para alargar a tenda a gente vai ter que mudar a nossa visão. Para crescer a gente vai ter que ter mais maturidade, sabe? A gente vai ter que amadurecer em relação a isso. Às vezes nós podemos ser muito bons, irmão, naquilo que fazemos, mas imaturos em algumas áreas. Então o louvor vira uma guerra, a camisa vira uma guerra, uma geração complicada e problemática. Tudo vira uma luta. Se alguém te ama demais, se preocupa com você, está se metendo na tua vida. Se não liga para você, não quer nem saber de você. Ah, o pastor nem liga para mim, nem quer saber o que está acontecendo na minha filha. Se o pastor liga para perguntar, não gosta. Ou seja, a gente não sabe o que quer. Certa vida Jesus vai falar, olha, vocês mataram os profetas. Sabe? Parecemos uma geração de meninos. Não sabemos o que nós queremos, de fato. Não sabemos viver. Viver bem é uma questão de escolha. Toda escolha tem uma consequência. Você tem que começar a escolher a guerra que você quer travar. Não dá para puxar a espada para todo mundo. Tem guerra que não vale a pena entrar. Você vai ouvir, entra no ouvido e sai no outro. Estou fazendo aqui uma introdução, não comecei a pregar não. Tem guerra que não vale a pena você entrar. Escolhe. Olha para alguém e fala assim, escolhe a guerra que você quer travar. Não dá para travar tudo. É muita guerra. É guerra dentro de casa, é guerra na parentela, é guerra na família. É gente falando besteira, é guerra na igreja, na porta da igreja. Sabe, o culto acabar, a gente sai cheio da presença, cheio da palavra. Mas aí tu ouve alguma coisa lá fora e já não quer voltar na outra semana. Tá no coral, alguém vai que não é o líder, não é quem está regendo, vai querer falar do teu jeito de adorar, e tem hora que a tua adoração e a minha adoração vai ter que ter muros, senão todo mundo pula, todo mundo entra, todo mundo bagunça. Sabe, tem hora que a resposta é, meu irmão, eu vim aqui para adorar o meu Deus. Desculpa se a minha voz não é melhor. Sabe, tu tem que saber se defender, saber viver, saber a postura que você vai tomar em relação àquilo. Ao mesmo tempo que nós não temos que machucar irmãos, não dá para ser crente de cristão que quebra por qualquer coisa. É guerra na família. Sabe, a política dividiu famílias. Tem grupo de família que acabou. Tem pastor que mandou irmão embora da igreja. Você é de direita, está excluído da mesma. Não, foi um rolo danado. Guerra. Famílias deixaram de se falar, irmãos. O pessoal se divorciou. Que luta. Que guerra. Tem grupo de família que já está acabando, é só Jesus. Bota o negócio lá, eu tenho um grupo de família, a gente fala muito pouco. De vez em quando a gente acha uma foto, aí tá lá pequenininho com o mau cocão, aí joga lá na foto já para zoar, ele zoa, ele brinca. Mas graças a Deus, irmãos, tem grupo de família que está acabando, não dá para conversar, não dá nada. Tá difícil. A gente precisa saber viver. Voltando para o texto. José vai levar seu pai para o Egito. Você sabe a história de José. José teve que decidir perdoar. Foi jogado na cisterna, estava vazio, foi para a prisão. José passou por uma série de coisas, mas Deus deu vitória. E aí, o que você está fazendo com a vitória que Deus te dá? Continua sofrendo? Se Deus já deu vitória? Eu sei que é difícil. Tenho conversado muito com o Diácono Léo, questão. A gente vai, conversa, troca informação. Hoje tem um instrumento bom aí, a terapia, né? A psicologia nessa área é um instrumento bom e também é de Deus, se Deus quiser usar. É de Deus também, tem terapeutas evangélicos hoje. Tem pessoas que nunca vão precisar de uma terapia, vão ser curadas de forma sobrenatural. Tem outras que Deus vai tratar dessa maneira. Mas o fato é que José decidiu perdoar, ele decidiu seguir. José decidiu chamar a família e os irmãos para perto. E aí quando desce Jacó, ele desce e ele vai ter com Faraó. Faraó era o homem mais poderoso daquele momento. Para ter uma ideia, só tinha comida sobre a terra. Todos iam para onde? O Egito.
7 anos José administrando, de vacas gordas, as espigas, a visão, e 7 anos de fome. Então é a primeira vez que a gente vê a provisão vindo da onde? Do Egito. Porque toda a pregação que a gente diz, nós temos que sair da onde? Não voltar para o Egito. Mas quando o homem de Deus está no lugar, quando Deus está na vida de alguém, até um lugar improvável para provisão, Deus pode fazer naquele lugar. Deus pode operar naquele lugar. Por isso que fala que onde nós pisamos a planta dos nossos pés, alguém que crê nessa palavra, o lugar é santo. E Deus faz a diferença. Pastor, esse lugar amaldiçoado era até você botar o pé lá. Era até você começar a ir para aquele lugar. Então agora todo mundo tem que descer para o Egito para poder comer, para poder comprar. E José, ele fica com o irmão mais novo, fala que se ele não voltar, ele faz aquela artimanha toda. E Jacó então agora sabe que José está vivo. Jacó vai ter um encontro com o homem mais poderoso. Homem, abaixo de Deus, faraó, abaixo de faraó, José. José é o governador do Egito. Só que quando Jacó, ele chega até faraó, ele abençoa o faraó. Na herdade de Abraão, o maior abençoa o menor. O que Jacó está falando para faraó? Tu pode até ser o maior na terra, mas a bênção de Deus está sobre a minha vida. Ninguém pode abençoar. Na herdade de Abraão, o maior abençoava o menor. Então, apesar de tu ser faraó, apesar de tu ser presidente, apesar de tu ser um encarregado, apesar de tu ser um empresário muito rico, tu pode ter dinheiro na terra, mas a bênção está sobre a minha vida. Isso fica claro com o texto. Quem abençoa o faraó é Jacó, não é Jacó também. Não é faraó aqui, é Jacó. A bênção está sobre Jacó. E deixa bem claro isso, que o detentor da bênção entre ele. Entre linhas ele está dizendo, ó, sua autoridade na terra, mas a bênção de Deus está sobre a minha vida. Isso acontece muito sobre a nossa vida. Tem lugares que você só está naquele lugar para abençoar aquele lugar. Tá, você recebe da pessoa, você tem patrão, mas a bênção está ali porque você está ali. A presença de Deus está ali, ainda não desmoronou, não todo, ele nem sabe disso. Porque Deus te plantou naquele lugar. Tu está se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Então viver bem não é só uma questão espiritual, não. É também emocional. E é também físico. É tudo isso, viver bem. Faraó querendo ser cordial com Jacó, Faraó vai perguntar assim, quantos anos o senhor tem? E olha a resposta de Jacó para Faraó. Aqui começa a pregação. Tem que você estar curioso. O que vai sair daí hoje, pastor? O que vai sair? O que tem a ver a vida? Peraí. Jacó vai dizer o seguinte, meus anos são 130. Poucos e maus. Ele podia parar na idade. Mas a pessoa mais velha não tem freio não, né? Fala o que quer, não é isso? E não dá para frear também não. Se for de falar, fala. Já vivi, já crevi, já criei neto. Vou falar o que eu estou pensando. Tenho 130 anos, Faraó. Poucos e maus. Não chegaram aos dias da vida de meus pais, nos anos da sua peregrinação. Ele podia ter parado nos 130. Ó, tenho 130 anos. Ele vai fazer questão de falar que a vida dele foi difícil. Olha, eu tenho 130 anos de idade. Foram poucos e maus os meus 130 anos. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Isaac, Isaac viveu 180. Ele nem sabia quando ele ia morrer, mas ele já está falando que provavelmente não vai viver tanto quanto os pais dele. E estamos falando do homem que Deus vai mudar o nome dele no voto de Jacó. Nós estamos falando do homem que é detentor, Deus vai mudar o nome dele de Jacó. Jacó não é tripudiador. O que significa o nome de Jacó? Aquele que calça, mas o calcanhar. Mas pela vida que ele levava, 7-1. Tripudiador, enganador, né? Vamos falar que Jacó não significa não. Tá, mas pela vida que ele levava, pelo caráter, pelo jeito, o enganador, 7-1, mas o Jacó, 7-1, e Deus vai mudar a vida dele no volta de Jacó, que ele vai ter um encontro com Deus, vai ser tocado aqui na junta das coisas, porque quem tem encontro com Deus fica marcado, irmãos. Quem tem encontro com Deus de verdade nunca mais é o mesmo. Ali no Val de Jabó, que Deus vai mudar a história de Jacó. Não chamará mais Jacó, chamará agora o que? Israel. Então as bênçãos que estavam sobre a vida de Jacó eram uma bênção muito tremenda. Mas mesmo assim, Diácono Léo, ele sabendo que José está vivo, sabe, o filho que ele tanto amava, que deu uma túnica de muitas cores, o filho que incomodava os outros irmãos, ele vai falar para Faraó com tudo isso que Deus coloca sobre a vida dele, que os dias dele foram poucos e foram maus. Sabe, ele está falando, olha, eu sou o detentor da bênção. Deus é Deus sobre a minha vida. Ele mudou o meu nome para a nação santa. Ele mudou meu nome para Israel, mas ainda assim, ele tinha um buraco na alma. Com tudo aquilo que Deus fez na vida dele, ele vai falar, meus dias são poucos e meus dias são maus. Sabe, tem gente
gente que por mais que Deus faça, por mais que Deus fale, por mais que Deus levante, está sempre olhando para as guerras que viveu. Jacó vai falar, meus dias foram poucos e maus. Alguns tinham olhado para esse texto com essa ótica. Fala a verdade. Ele vai dizer, meus dias foram poucos, foram maus. Ele está afirmando, eu sou filho da promessa, eu sou adorador, eu sou ministro, eu canto, eu louvo. Uns vão dizer que são profetas. Eu falo que de vez em quando eu ando na direção do Espírito, sou servo de Deus. Sabe, mas a vida não foi boa, meu histórico de vida é ruim, meus dias foram poucos e foram maus. Poucos dias, voou que ele nem viu. Sabe, quem tem essa impressão? Se olha no espelho hoje, voou, nem viu. Tu sabe que viveu, já tem neto, então você viveu, já tem filho, mas parece que você não lembra. Não lembra. Sabe, quando eu olho para meus filhos, eu vejo Júlia fez 23 anos, eu falei, ué, Miguel está com 16, eu, nossa. Aí eu vou para a foto. Outro dia eu peguei uma foto, o Walter de um lado, a Lívia do outro e a Júlia. Formação de cabra. Já voou. Para ele foram poucos, ele nem viu. O que ele fez? O que ele observou? O que foi importante na vida de Jacó para ele não ver o dia passar nem voar? Tem gente resolvendo algumas questões agora com 40 anos, não parece que voa. 45, tem questões de gente enrolada ainda, algumas questões 40, 50 anos, se resolveu. E alguns nem se resolveram ainda. Nem sei se vão nessa terra. Sei que a vida passa muito rápido. Ele vai reclamar, meus dias foram poucos e ruins dias. Foram maus. Não viveu bem. Não tinha mais perspectiva. Não sou como os dias dos meus pais. Ele já está falando assim, eu vou morrer muito antes dos meus pais. Se meu pai, já que o Roberto tem 71, eu no lugar de Jacó estaria falando que eu não ia passar de 60, de 50. A perspectiva dele era pouca. Sabe, quando ele traz um histórico de vida, é só sofrimento. Mas ele foi mudado o nome dele no Val de Amodo para Israel. Existia uma promessa, mas mesmo com a promessa sobre ele, os dias foram maus. É a síntese que ele faz da vida dele. Só que eu estou falando não, tá? É a Bíblia. 130 anos. Mas quando eu olho para a caminhada de Jacó e do seu pai Isaac, que ele vai comparar, não foi como o dia dos meus pais, sabe? Meus dias foram poucos e maus, meus pais viveram mais, e aí nós vamos ver em Jacó um certo buraco ali, talvez na alma. Eu falo que não adianta tu querer preencher buraco na alma de ninguém, é impossível. Sabe, tem buracos que na alma da pastora é minha esposa, mas não dá para ser o Eucana, que sou melhor do que tudo isso. Não, tem coisas que é o Espírito Santo. Tem coisa que é oração, tu pode até ajudar, mas tu não vai preencher esse negócio. Você não vai alcançar, tu até quer. Que isso, pastor, não consigo alcançar minha esposa em algumas áreas? Não consegue. A tua esposa não vai, nem filho. Sabe, já tem crianças, irmãos, adolescentes, que já passaram por tanta coisa, coisas que o abismo das gerações não permite você ver. Que já vem com um buraco de família, de vida, já olhando o que os outros têm e o que ele não tem, sabe? Parece que esse buraco aumenta cada vez mais, e é só Deus, só um amor maior. Quem fala muito isso é o Diácono Léo, só um amor maior, só existe um amor maior. Uma vez perguntaram, eu estava falando com ele, perguntaram para o rapaz assim, olha, você é homossexual? Ele falou, não, eu tenho tendências homossexuais. Ela falou, o que é isso? Ele tem todas as ferramentas, mas decidiu não ser. Ele, como isso? Ele encontrou um amor que é maior do que o meu. O amor de Cristo. Aleluia. Sabe, só um amor maior do que isso para preencher esse buraco. Só Cristo. Tem coisas que a irmã Selma não vai poder preencher no código. Não dá. É só o Senhor. Fala para o irmão assim, só Jesus na nossa vida. Mano, eu estou tranquilo hoje. Voou, ele nem viu. Mas quando a gente começa a olhar a vida e as escolhas de cada um, porque a escolha também vai ditar a forma que você vai viver. Não fazer nada também tem consequência. Pastor, não fiz nada, se decidiu não fazer nada, vai sofrer a consequência de quem não faz nada. Quarta-feira nós pregamos sobre quebrando, saindo da passividade. Tem gente que é passiva. Passiva é pouca força para agir, não tem atitude. Tem gente que é muito bom para uma coisa, para sair, para passeio, mas para a própria vida não tem. Tem sofá que está lá um tempão para queimar. Tem luz que está lá 4 meses para colocar, para acertar. Tem guarda-roupa, que a roupa está lá 1 ano, não usa, não cabe mais, não dá nem se livra. Tem gente que é passivo, tem pouca força para algumas áreas, mas ajuda todo mundo.
Mas tem um ditado que diz que na casa de ferreiro espeta de pau. Mas para ele não tem reação. Sabe? Isso aí da passividade de forma bruxa. Tem que quebrar o pau. Que isso, pastor? É igual começar um exercício. Ou tu começa ou tu vai morrer. A saúde está ruim, ou tu começa. E para começar é assim, é tratamento de choque. Tu vai lá, vai funcionar. Todo quebrado a primeira, segunda semana, até fazer bem, irmão. Até hoje eu estou esperando essa sensação. O pessoal, não, vai vir uma sensação de bem-estar. Cadê esse negócio? Cadê a sensação de bem-estar? Mas sair da passividade, tu tem que quebrar. Senhor, me ajuda. Vai lá e quebra a cadeia, depois tu anda. Depois tu vai ver que vai te fazer bem. Mas alguns são passivos. Mas quando eu olho para a vida de Jacó e de Isaac, a gente vai ver o porquê. Jacó chega todo murcho e ele vai comparar a vida dele com o pai dele. Primeira atitude está em Gênesis 22:9, sabe? Vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e o amarrou a Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Nós conhecemos isso aqui. É a parte em que Deus vai exigir que Abraão sacrifique aquilo que ele mais queria, aquilo que ele mais amava. Falar, mas pastor, Deus ele é carrasco? Né? Deus só queria ver até onde ia o amor de Abraão por ele. Deus só queria ver se ele amava mais a bênção do que o abençoador. E nós estamos cometendo esse erro. Eu estava vendo um testemunho de uma pastora. É uma da minha cor assim, a cara é cona, ela grande, brava. Ela falou que ela cometeu o erro de amar o marido dela mais do que amar a Deus. E parece que o marido dela traiu ela com a irmã da igreja, deu muito ruim. Sabe, Deus queria ver se Abraão amava. O nosso problema é que a gente quer o meio, mas não olha a fonte. Sabe, marido é o meio, esposa é o meio, mas a fonte, quem deu, foi Deus. E as coisas têm que estar na prateleira certa dentro da nossa vida. Às nós amamos mais os nossos filhos do que a Deus. Irmão, que isso, pastor? Estamos no tempo da graça. A graça exige tudo, irmãos. Olha o que Deus vai exigir de Abraão: que o amor por ele seja maior do que o amor por Isaac. E nós amamos muito mais a bênção do que o abençoador. Às vezes nós ficamos algum tempo na igreja, orando, pedindo, e quando Deus dá, a primeira coisa que a gente vira a cara é para o Deus que deu. A gente se abraça a bênção recebida, parece até que a gente só estava ali para receber. Sabe, eu não posso julgar ninguém e não quero fazer, a Bíblia diz que eu não fui, para que não venhamos a julgar demasiadamente, mas as nossas atitudes às vezes demonstram isso. Que enquanto eu não recebi, eu estava ali, depois que eu recebi, não. E Deus vai requerer isso de Isaac. Ou melhor, de Abraão. Abraão ele teve Isaac mais ou menos com 100 a 101 anos. Sarai, depois ele muda o nome para Sara, com 90 a 91. Alguns estudiosos vão dizer, irmãos, que quando ele está levando Isaac para o sacrifício, Isaac não era bem uma criança como a gente pensa que ele era. Talvez fosse um homem de 36 anos, 37, por aí. Eu até entendo que no momento que ele leva, Isaac não sabia onde ele estava indo. Mas quando... Cadê o sacrifício, pai? Deus proverá. Mas como? A fenda? Quando ele amarra, deita na pedra, o homem de 30 e poucos anos conseguiria sair de um homem de 100 e pouco. Fácil. Não. Você vê que não há uma resistência. Alguns vão dizer que Isaac conhecia o sistema sacrificial, mas não tinha resistência de Isaac. Ao mesmo tempo que Abraão confia em Deus, Isaac está confiando no Deus de seu pai. Então nós vamos ver essa diferença já em Isaac. Sabe, hoje a gente não confia naquilo que é passado. Hoje nós temos uma juventude que não é dada com aconselhamento, eles já sabem de tudo. É só apertar a geração download, eles apertam o botão e a informação está ali, mas nunca viveram. Eles acham que sabem, mas nunca viveram. Não tem experiência. Nós vamos ver para Isaac muito tranquilo em relação às atitudes do seu pai. É claro que tem pai e mãe que não prestam, que ao invés de cuidar, abusa. Nós vivemos isso hoje, não tem jeito. Era para cuidar, era para ser o protetor e aqui o oprime. Hoje tem mãe que tem filho e joga o filho na lata de lixo, joga o filho na lixeira. É o que mais tem. Antigamente uma mãe morreria, mas não jogaria seu filho fora de nenhuma maneira. Pagava-se o preço, trabalhava, passava o que passasse. Hoje nós vemos mãe trocando vida sentimental e jogando o filho fora por qualquer homem que ele sabe.
Hoje nós temos toda essa dificuldade na nossa geração. Mas eu vejo alguém que confiava no seu pai. Eu vejo alguém que seria muito mais fácil dominar o pai, mas não. Quando amarra, eu saberia que o sacrifício era eu. Amarrado, te botar na pedra com fenda. Quem era o sacrifício? Era ele. Mesmo assim. Até que Deus vem, provém e mostra para não faça isso. Só queria ver aonde estava o coração de Abraão. Sabe, às vezes quando a gente fala assim, irmão, o que você quer da tua vida? E a gente faz um sonho, né? Eu quero ter uma família, eu quero ser bem de vida, eu quero ter uma estabilidade, mas Deus não entra no nosso sonho. A gente quer Deus para a realização do sonho, mas Ele não tem lugar em nenhum momento dentro de um sonho ou de uma história, de uma perspectiva de vida, se coloca Deus. Quero ser um homem de Deus, eu quero fazer a obra, eu quero pregar o Evangelho, quero levar Cristo para aqueles que não têm, sabe, eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser na terra. Tem não. Vou comprar um carro assim, uma casa em tal lugar, uma piscina. A gente apela para Ele para ter, mas esquece de quem dá. Sabe, a gente quer o meio, mas a gente não quer a fonte. A gente quer as mãos, mas a gente não quer a face. Essa é a grande verdade. Nós emprestamos o nosso grito para o Botafogo. Nós levantamos a bandeira do Flamengo, mas a bandeira de Jeová Sabaoth nós não queremos levantar. Na hora de adorar a Deus é uma dificuldade. O time faz um gol, corre, solta fogo. Na presença de Deus está estático. Naquele que te dá tudo. Naquele que pode todas as coisas, naquele que tem te mantido. Naquele que tudo suportou, tudo fez e morreu para que eu e você tivesse vida e abundância, mas agimos de qualquer maneira, seja no horário, seja na chegada. Culto não começa quando você chega. Culto na igreja começa às 18 horas, então 18 horas. Culto começa no louvor. Sabe, a gente para Deus, nós estamos tão desleixados com aquele ao qual nós recorremos no momento mais difícil da nossa vida. Desleixado com o nosso Deus. Mas emprestamos a nossa boca, o nosso grito, o nosso júbilo a quem não merece. Mas não adoramos o nome do Senhor como a Bíblia e a sua palavra diz. Isaac, obediente. Jacó, ouve sua mãe, coloca sobre si o pelo do animal, a roupa que sua mãe tirou de seu irmão, rouba a primogenitura de Saul. Vamos ver duas gerações. Um que nem reclama, pergunta, onde está o sacrifício, pai? Calma, Deus proverá. Ele sendo sacrifício, confiando, e o outro que vai seguir a sua mãe, porque um amava mais Esaú, o pai amava Esaú e a mãe amava a... Quem é que joga os dois nessa disputa? Na íntegra. Pastor, mas começou já no calcanhar. Não, tudo bem, tinha duas nações ali, as duas iam brigar, isso já tinha sido, tudo bem. Mas tu vê que quando há preferência dentro de casa, a vida nós jogamos um irmão contra o outro, mesmo que não queiramos fazer. Sabe, a disputa não começa fora, começa dentro. Vai dizer, a Bíblia é bem clara, para quem só tem um filho, tranquilo, só tem ele. E aí o problema é você estragar demais porque só ter um. Essa é a grande questão. Mas para quem tem mais de um, a mãe amava um e o pai amava o outro, porque o outro era caçador, fazia um picado melhorado com o pai gostava de Esaú, mas a mãe gostava de quem? De Jacó. E aí quem é que planeja? A mãe. A mãe olha para Jacó, meu filho, o outro já tinha vendido a primogenitura, espiritualmente já deu ruim para ele. Sabe, alguém que vende aquilo melhor que Deus colocou, já deu ruim. Mas aí ele vai dizer o quê? Ele vai até o pai, ouvindo que há a mãe. E gera guerra na família. Esaú quer matar Jacó, Jacó tem que meter o pé de lá. Olha as decisões que Jacó toma. Eu entendo quando ele fala, meus dias foram poucos e maus, porque ele paga as consequências das decisões que ele tomou. E aí não dá para culpar ninguém, é decisão. A mãe manda ele enganar o pai, ele vai lá e engana, mas a mãe incentiva ele. A mãe incentiva. Sabe, tem filho que dá para aquilo que não presta, mas às vezes nós temos participação em algumas questões. Você nunca vai ser nada, você não vale nada. Tem teu irmão que é tudo, e você quer isso, e você quer aquilo. Cada um é cada um. Nós não devemos de maneira nenhuma ter preferência dentro da nossa casa. Sabe, a Júlia é a Júlia, o Miguel é o Miguel. O que eu falo aqui é que a Júlia parece a minha irmã e o Miguel parece comigo. Muita coisa. Tem hora que eu fico rindo. Tinha minha irmã que era toda certa,
dava o dinheiro na mão dela, ela guardava, eu gastava tudo em bala, comprava azul, comprava jujuba, acabava com o dinheiro, era na hora. E Miguel não era muito diferente disso, então eu fico rindo deles, mas se Deus deu jeito em mim, tem solução para o meu filho. Vai ser melhor do que eu declaro isso sobre a tua vida. Fará obras maiores do que eu e tua mãe temos feito. Declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Vai ser o dobro, vai ser muito melhor do que o homem que eu sou, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Sabe? A gente não pode estar fazendo comparação dentro de casa. A gente às vezes separa os irmãos. Sabe? Tem pessoas que vivem numa família onde ela mesmo se compara isso, mas o tempo de um não é o tempo de outro. Tem coisas que vai chegar para um e não vai chegar para você porque não é o teu tempo. Talvez não tenha maturidade. Deus faz dessa maneira. Então não queira tirar o teu tempo pelo tempo dos outros. A pessoa conseguiu, tá? Mas o teu tempo ainda não chegou. Mas vai chegar para a honra e glória do Senhor. Olha para alguém e fala assim: o teu tempo não chegou ainda. Fala para ele: mas vai chegar para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, são 8 horas e eu nem preguei direito. Jesus da glória. Eu vou ter que botar a parte 2 desse negócio aqui. Vai ficar curioso até o próximo culto de família. Como é que eu vou encerrar? É sério? Oh Jesus, vou segurar. Dessa vez você vai ter a parte 2 dessa mensagem aqui, vivendo a vida. Amém ou não, amém? Amém. Você vai lembrar até janeiro? Vai nada. Vai lembrar até janeiro? Eu vou ter que recapitular tudo e voltar a mensagem. Sabe, mas a primeira atitude que eu vejo é que um obedecia, o outro obedeceu o conselho errado da mãe, influenciado, roubou a primogenitura do filho. Com 40 anos, Abraão vai falar pro servo dele, arrumar uma mulher para Isaac. Fala assim: meu filho, eu não quero você casado com cananeia. Quero uma mulher de dentro do povo. Sabe, hoje tem tanta jovem bonita na igreja. Os jovens vão procurar a cananeia. Vai lá fora procurar. O pessoal quer bagunça. Julgo desigual, sabe? Quando traz para Deus, glória a Deus. Quando vê os dois, glória, mas é mais fácil tu ficar do que trazer. Ele vai falar para Isaac: não, meu filho não vai casar com cananeia. Vai chamar o servo mais velho da sua casa, Elias, Não é isso? Vai falar assim: ó, bota a mão na minha coxa e jura, tu vai arrumar uma mulher para o meu filho. E ele vai lá e arruma. E ele vai casar com quem? Com Rebeca. Se olhar o histórico de Isaac, numa época em que não era regra, a poligamia era o comum. Era o comum e as pessoas aceitavam mais de uma mulher. Isaac só casou com uma mulher durante toda a sua vida. Obediência. Não quero você com mulher cananeia. Arruma Rebeca para Isaac. Isaac casou com uma mulher para toda uma mulher, só teve uma. E Jacó trabalha para Labão. Labão oferece uma, dá outra, casa com as duas. Aí quando a gente vai ver o histórico de Jacó, marido de Léia, de Raquel, pai de 12 filhos, uma filha com suas 2 concubinas, Zilpa e Bila. Olha só, já tinha tá com 4 mulheres, irmãos. Aí vamos falar: pastor, uma mulher tá difícil, ela tinha 4. Ela tinha 4. Irmã, nós não vivemos bem sem vocês. Acredite. Quando Deus fez a mulher, ela falou: será uma adjuntora. Uma mulher idônea, sabe? Alguém que submissão é a missão dentro da missão. Alguém que vai poder fazer aquilo que ele não vai conseguir. Só ela vai conseguir fazer. Vocês são de suma importância na nossa vida. Não dá. Sabe, alguns termos que vai usar como auxiliador é o mesmo termo que usa para o Espírito Santo. Não é pouca coisa. Vocês não são uma atendente de escritório de segunda mão, não. Vocês são aquela que consegue fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Glória a Deus. Não é qualquer coisa. Olha para uma mulher que está do lado aí e fala assim: você não é qualquer coisa, não. Eu não te criou por criar, não. Porque eu tenho convicção que tem coisa que eu não consigo fazer. A pastora tira de letra. Tira de letra. Já viu uma casa sem um homem? A mulher manobra, irmão. Ela manobra, ela pega o filho com uma mão, pega a panela com o pé. Como é que faz isso eu não sei. Mas tira a mulher da casa e manda o homem manobrar.
Já viu o testemunho de Diácono Vamos? Quase deixando a planta da irmã Patrícia morrer, um rolo danado. Ele vai lá, lembra, ela vai chegar e ora a Deus porque ela vai ver a planta. É guerra. Agora a gente está se virando. A gente vai tentando aí. Mas ele casa logo com 4. Concubina era algo intermediário, né? Entre a mulher e a amante, não é isso? Mas não era algo tão inferior quanto a mulher, não. Concubina ninguém botava a mão, não. Só. E aí, apesar da poligamia ser aceitável, regulamentada, Raquel tem ciúmes de Léia por ser estéril. Um dos filhos de Jacó dorme com a sua mulher, Rúben e Bila. Rúben perde a bênção da primogenitura porque ele dá uma bolada nas costas do pai. Foi só guerra. Quanto mais mulher, mais filho, mais guerra ele teve. O outro foi com uma mulher só, até o resto da vida, Rebeca. E apesar de Rebeca ter enganado Isaac, ou melhor, isso, apesar de Rebeca ter enganado ele, e alguns vão falar como uma tipologia o casamento deles, entre Cristo e a igreja, isso é interessante esse paralelo, ele não larga ela, se divorcia dela. Vai mostrar aqui um casamento que não é perfeito, por parte dela. Assim como a igreja não é fiel a Cristo como deveria ser, e nem por isso ele se divorcia de nós. Da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Sabe, aqui ele vai fazer um paralelo, eu tenho que parar de pregar. Ele vai fazer um paralelo desse casamento e a vida. Cristo não é porque a igreja não é fiel, que ele se divorcia da igreja. Ah, mas ele estava velho. Ele poderia ter mandado a mulher dele embora. Poderia ter arrumado uma jovem. Assim como Davi, na sua velhice, arrumaram uma jovem para aquecer o rei. Ele continuou com ela. Sabe, isso mostra aqui a fidelidade de Cristo. Em relação à nossa infidelidade, ele sendo fiel. Apesar da nossa família não ser fiel a ele, nossas atitudes não serem fiel a ele, a igreja não ser fiel a ele, ele continua fiel naquilo que ele fez. Vou ter que parar de pregar. Você vai ficar na curiosidade.